E aí, meu povo, hoje é Rancho Isabelle Chaves, fora da porteira, Rick na cozinha. E a gente trouxe quem? Esse parceiraço aí, nosso, tá? Jair. Tudo Que bom, meu tá querido? com você. A gente vai fazer um conteúdo super especial, mostrando a vocês como é que a gente vai utilizar Punk, Micro, Baby, tomatinho e outros produtos em várias receitas. Hoje, o que é que a gente vai fazer, Hoje, gente? especialmente, a gente vai fazer um risoto de camarão. E a ideia, Raíssa, é a gente focar na técnica do risoto. Mas óbvio que a gente vai usar alguns itens, tanto para fazer o caldo, quanto para a finalização do rancho, né? A gente vai usar alguns itens do rancho para trazer todo esse sabor especial que tanto os micro quanto algumas ervas que vocês produzem hoje dão para qualquer receita. O que é que a gente vai usar de ingrediente? Mostra aí. Então, ó, primeiro começa pelo arroz, né? Então a gente precisa escolher o arroz certo. Aqui a gente escolheu o arroz arbóreo, certo? Que é um grão mais curto e rico em amido. Né? Esse amido, que é uma estrutura base de qualquer planta. Ele né? que vai dar aquela ligazinha, Ele que vai dar né? aquela cremosidade, não é creme de leite, não é nada disso. Esse amido com um pouquinho de parmesão e manteiga é o que vai trazer a cremosidade do risoto. Então, a gente escolhe esse grão, que pode ser tanto o arbóreo quanto o carnaroli, eles são muito típicos na cozinha italiana. E aí, para a gente iniciar essa base, é muito simples, então a gente usa um pouco de uma gordura, né, que pode ser o azeite, pode ser um óleo também neutro, não tem problema, aqui eu vou usar um pouquinho de azeite, certo? Sim. E aí a gente inicia essa base com... Eu, particularmente, gosto de usar mais cebola, não gosto de colocar muito alho, para não trazer aquela potência tão forte que o alho tem, certo? Então aqui a gente inicia com a cebola, pica bem ela para ela sumir ali no meio do arroz, dá uma refogada legal. Pessoal, a gente chama aqui de soar, né? Então a gente dá aquela soada na cebola, tá. deixa ela, a gente pode até colocar um pouquinho de sal para ajudar na desidratação, então ela soa mais rápido. Tudo na cozinha, é importante a gente seguir o tempo, medida. Na parte do doce, eu sei que a galera tem que seguir bem a medida. Sim. No salgado, nem tanto. Não, o salgado assim, com o tempo a gente vai pegando um pouco do feeling. Por exemplo, a gente vai trabalhando mais com proporção. Então, por exemplo, para 1 kg de arroz, eu sei que uma cebola, que vai dar em média 250 a 300 gramas, vai ser o suficiente. Certo. Então eu vou nessa proporção e aí vai ter um resultado bacana. No doce realmente é mais complexo. O pessoal precisa trabalhar com as medidas e tudo mais, que é mais melindroso, digamos assim. Beleza, vai dar Mas tudo quando na a gente trabalha legenda. com a cozinha quente, aí é mais, dá pra ter mais pulo do gato. Ah, tá certo, tá certo. Então, vamos dizer assim, 1 kg de arroz. Isso, né? 1 kg do arroz arbóreo, a gente pode usar aí uma cebola, que vai dar 250 a 300 gramas, uma cebola grande. Serviria quantas pessoas? Dá pra servir tranquilamente aí 12 pessoas. Pessoas comendo bem, Comendo né? bem, comendo feliz, bem, comendo feliz. feliz. Exato. Porque assim, o arroz depois que ele vem pra cá, ele vai hidratar com caldo e tudo mais. Sim. Ele vai dobrar basicamente o tamanho. Então 1 kg de arroz ele vai virar 2 e porrada, 2,100. Dá pra investir num arrozinho legal aí, galera. Sem dúvida, sem porque dúvida. você tá fazendo um prato especial, tá? Tá fazendo um risotinho aí. Exato. Aqui a gente tem um pouco daquela cultura de comer um pouquinho mais passado. É, né? porque acho que a galera não tem o Exato. costume de comer que a gente chama um al dentezinho, Exato. né? Mas e é o pessoal isso. acha que tá meio tá cru, mas é Isso. uma característica É uma do característica risoto. do risoto, é ter um arroz um pouco mais al dente. Certo. Né? E essa partezinha que vai dizer a gente o ponto. Então aqui eu vou colocar o nosso arroz, certo? E vou dar uma refogada nele pra logo em seguida colocar o vinho branco, que também faz parte desse processo. Qual é a utilidade desse vinho na receita? Ele vai abrir um pouco mais esse grão. Ele vai deixar esse amido do arroz mais aberto para receber os outros sabores que vêm do caldo ou das outras bases que irão entrar junto dele. Pergunta, a gente vai utilizar hoje de proteína camarão. Isso. Então, tipo, por isso a escolha do branco, do vinho branco. Se fosse uma carne, no risoto Exato, seria eu um poderia tinto. usar um vinho tinto, não tem problema nenhum. O ideal é que sempre seja um vinho seco. E aí precisa ser um vinho de, tipo, marca boa, ou pode ser qualquer vinho que seja seco para cozinhar. O ideal é que seja um vinho que a gente beba. Aqui eu sempre gosto de colocar já o sal, nessa fase, tá? Então, como eu te falei, a questão de proporção, né? Para 1 quilo a gente usa uma cebola e eu geralmente uso uma colher rasa de sopa. Então Certo. já é o ideal. Eu vou colocar aqui na mão mesmo, tá? Vou colocar uma pitada mais generosa. Como aqui o meu grão ele já vai abrir logo em seguida com o vinho, esse sal também vai ser absorvido melhor. Entendi. Então, o meu arroz ele já vai ter uma certa quantidade de sal e eu não vou precisar estar ajustando isso no final da receita. Então eu vou dar mais uma refogadinha, certo? Aqui a gente chama de fritar o arroz, digamos assim, né? Então a gente faz uma fritadinha rápida do arroz e aí a gente vai entrar agora com o vinho, certo? Então, ó, Barulhinho bom, barulhinho bom. ele vem para abrir
E agora a gente vai deixar esse vinho ser absorvido. E enquanto isso eu queria que você me falasse um pouco mais do que a gente tem. Aqui eu já usei um pouquinho de tomilho. Sim. Pra dar um saborzinho de erva ao nosso caldo, que eu adoro tomilho, então é um produto do rancho que pra mim é maravilhoso. É a minha erva preferida. Exato. E tomilho fresco, tá, gente? Pra quem nunca viu, isso é um tomilho. E esse, inclusive, esse é o limão? É, o tomilho exatamente. limão, já. Ele tem até uma coloraçãozinha diferente. Dá toda uma diferença. Isso aqui, gente, quem não conhece, lógico, né, já estará em todas as casas, em todos os locais, Rancho Isabelle Chaves, mas tomilho fresco, eu acho que, não sei, vou puxar a sardinha pro meu lado, mas tudo que a gente consegue consumir fresco, tá? A gente tem aqui esse jarro, tá lindo, Sim, de hortaliças, ele tem um sabor totalmente diferente do desidratado, né, não, Jailson? Faz diferença você usar desidratado e um fresco? Muita diferença, muita diferença. O sabor herbal disso aí, do jeito que ele tá, não consegue ser transferido para o desidratado de forma nenhuma. O aroma, a picância, a acidez do limão é realmente incrível. Já que você vai misturar e fazer um risoto com base de limão siciliano, você trazer esse tomilho combinando, vai dar super certo. Exato. A gente também trouxe para Jailson tomatinhos, tá? Tomate grape, tem os micros, tem aqui de coentro, tem de rúcula também. O tomilho e as lindas punks que a gente vai dar uma finalização hoje com elas, mas é um ingrediente que você pode estar tanto colocando na decoração, mas também agregando sabor, textura e cor em outras preparações. Voltando pra cá, ó, nosso vinho foi todo absorvido. Tá vendo? O álcool já saiu. O álcool saiu. E aí começou a liberar o amido. Vê que no fundinho da panela, dá pra ver que ela já tem uma cremosidade que é o amido sendo liberado. Sim. Então aqui a gente vai começar a colocar o nosso caldo. Aqui tem uma basinha que a gente chama de miré poá, que é cebola, cenoura e ou salsão ou alho poró. Nesse caso aqui eu usei alho poró, foi mais fácil de achar. Então se você não achar salsão, que às vezes é um pouco difícil, você pode usar o alho poró, não tem problema nenhum. Mas aí que tá, você vai fazer esse caldinho de legumes, que inclusive se você não usar todo, você pode estar armazenando ele para numa outra pode rodada, congelar né? tranquilamente, não tem problema. E aí o ideal aqui é também que o caldo esteja quente, porque como eu tenho um amido aqui, se eu jogar um caldo frio, esse amido vai travar. A gente precisa de um caldo quente, numa base quente. Então, Cenoura, cebola, alho poró, já foi um tomilhozinho aí também. Exato. E essa coloraçãozinha amarela? Essa coloraçãozinha amarela, eu botei um pouco de temperinho de paeja. Sim. Porque aí eu tenho um saborzinho a mais. Mas como eu falei, se a gente fizer uma base com as cabeças do camarão e cascas, eu vou ter uma cor alaranjada e bem mais sabor. E vai trazer esse sabor do camarão bem forte. Exatamente. Só colocar aí e deixar elas ferverem junto. Deixa refogar e aí dá um toquezinho com extrato de tomate. E aí fica sensacional. E eu vou deixar esse caldo começar a ser absorvido pelo meu arroz. E à medida que ele for absorvendo, eu vou colocando um pouco mais até chegar no ponto que eu vou querer. Então aqui eu posso deixar ele cozinhando, de vez em quando eu dou uma mexida para ele não pegar nem nada, mas eu posso deixar ele à vontade, até porque o grão, ele vai manter a estrutura dele. Já tá um cheirinho, viu, galera? Já tá. E a cor tá linda. E ele vai soltando o amido, ó, tá vendo que ele vai ficando cremoso? Eu vou colocar uns tomatinhos agora, tá? Que ele já vai ficando mais molinho. Quando ele estiver perto do risoto de ficar pronto, aí você coloca que ele vai dar só uma quebrada. Exato, ele vai ficar uma molenga. Aqui também não tem problema se estourar um ou dois, porque vai passar o sabor e é legal, não tem problema não. Vamos começar a finalização. Nosso arroz ele tá todo hidratado, certo? Já absorveu, a gente já tá com ele aqui, ó, começando a liberar um pouco mais quando eu mexo. E aí eu vou vir com um pouquinho do tomilho para dar mais sabor. Vou soltar ele assim mesmo. Aqui eu vou colocar o nosso parmesão, tá? Pode ser um grana padano. O ideal é que seja um queijo curado, certo? Um queijo que ele seja mais seco, pra juntar aqui nesse arroz e dar uma cremosidade a mais e um sabor a mais também. Ele já começa a mudar um pouco mais a textura, começa a absorver o queijo. Então eu vou misturar aqui bem. Nessa hora eu posso mexer vigorosamente, certo? Então esse é o momento. Ó, tá vendo que ele fica bem cremoso mesmo. Vou colocar o nosso camarão também, a gente já tinha puxado previamente, então não tem problema. Então, camarãozinho só puxado no azeite. E só no azeite, um pouco de sal. Como o risoto ele é mais amarelinho e mais claro, se a gente não quiser que fique os grãos, a gente pode usar pimenta branca. Sim. Não tem problema. Essa base de risoto dá pra gente ir com outras proteínas, já pra você dúvida. inventar. Pode botar até um cogumelozinho também, pra quem é vegetariano, né? vegano. Aqui a gente já deixou um pouquinho o camarão para soltar um pouco de sabor. Já deixou o queijo derreter também. Então ele não fica aquele elástico porque é um queijo, né,
curado. Eu vou desligar aqui nosso fogo. Então aqui eu venho com a nossa manteiga, que ela tá gelada ainda. E aí eu vou finalizar o nosso risoto com ela. Dá uma boa mexida. Sim, uma boa mexida até eu ver que não tem nada de manteiga aqui, pedaços, né? Até ela se misturar bem com o nosso risoto. A gente pode usar uma manteiga sem sal, já que todos os demais ingredientes têm sal, então pode ser uma manteiga sem sal, não tem problema. E é isso, aqui a gente finalizou o nosso risoto e vamos empratar agora. Então, ó, vamos começar a empratar, certo? Vou botar só mais uns tomatinhos em cima para dar um charme, um brilho. Uns brotos de coentro, certo? Acho que fez toda a diferença. E aí vamos finalizar com a raspinha de limão siciliana, que vai dar uma aromatizada, vai trazer uma acidez, certo? E vai dar uma puxada naquele tomilho limão, né? Exato, pra gente... vai dar uma reforçada nele. Então o aroma aqui, o limão, eu adoro já limão vem siciliano. pra... que combina super com o coentro, né, sim, Jailson? total. Vamos usar uma florzinha para dar um charme? Um charme, coloca aí. aí. Eu acho que rola uma... Então é lindo, estão indo flores de cosmos, tá, gente? Vai dar uma texturinha de flor, mas ela não vai interferir nesse prato. Super combina, fica lindo. O rancho com seus microgreens e flores traz toda a diferença, de verdade. E a gente usa bastante, porque traz, né, nesse caso do coentro, vai trazer um pouco de sabor que a gente quer para somar aos demais itens, mas também a beleza que faz total diferença, de fato, no prato. Você trazendo um micro, que ele consiga combinar o sabor, ele tem o sabor, tá, gente? São mini vegetaizinhos, mas eles trazem esse sabor para junto, para combinar realmente com o prato, a base que você está fazendo. E você traz beleza aí para um risoto. E aí fechamos o nosso risoto de camarão. Agora chegou o momento mais esperado, né? Lógico, não, eu já estava esperando saber toda a técnica, lógico, mas é a hora de provar. Boa. Mas olha como fica lindo, gente. Então vou lá, né? Vou lá. Faça as honras. Bem Ana Maria Braga, solta os cachorros, os cavalos, galo. Aprovado. Né? Delícia, sal no ponto. Que bom. E o arrozinho realmente, ele tá ao dente, mas ele não tá duro, né? Não tá aquele arroz que a gente fica achando assim que não... Licença. Ó, o macho. Prove também. É isso. Aprovadíssimo. Vem limão, vem o coentrozinho pra tá dando essa mistura, as flores aí pra enfeitar. É isso, galera. Espero que tenham gostado desse novo quadro aqui no rancho, né? A gente trazer do campo pra mesa, né? Para os restaurantes, para os nossos chefes de cozinha tão queridos que estão aí com a gente. Muito obrigada. Não, eu que agradeço o convite, Rai. Por estar com a gente desde o começo, por ter acreditado no rancho. É super especial pra gente, de verdade. Porque a gente, justamente como eu falei no começo, a gente vê o que a gente faz no campo se transformar, não tem preço. Então a gente fica muito feliz. E vocês fiquem ligados, tá? Que é a primeira de muitos. Vai vir muita coisa aí. Exato, com certeza. Não? Tudo certo. Segue Jailson, tá? A gente vai deixar tudo aqui na legenda, descrito. Rancho Isabelle Chaves. Tamo junto. Cheiro, meu povo!